José Poças Esteves e António Rebelo de Sousa são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. Comecemos por olhar para os dados da execução orçamental. António Rebelo de Sousa, mantém-se aqui a tendência que os últimos números já vinham mostrando, ou seja, alguma dificuldade em aumentar a receita fiscal e ao mesmo tempo controlar esta evolução do déficit? Pois é. A situação é realmente bastante complicada, mas eu, antes de me pronunciar sobre isso, quero só aqui fazer um reparo em relação a algumas posições que têm sido defendidas por setores menos responsáveis, que pensam que o problema está na negociação com a Troika e está no atual enquadramento existente da Europa. É evidente que eu acho que, de alguma forma, ao sermos bastante condicionados pela Europa e não estando eu de acordo com aquilo que tem sido, em muitos aspectos, a política europeia, nós estamos a ser mal condicionados pela política europeia. Já falámos várias vezes sobre isso, o reforço da vertente federalista, a necessidade de uma maior intervenção do Banco Central Europeu, enfim, políticas diferentes, portanto, para a Europa. Com maior foco no crescimento. E com mais foco no crescimento. Mas aí, não, quer dizer, não é o governo português pode pressionar, conjuntamente com outros, e infelizmente não o tem feito, e podia articular posições com a Itália, com a Espanha, enfim, procurando influenciar os decisores europeus no bom sentido, não o tem feito. Mudando-se ao bloco periférico. Enfim, digamos, é o único dos países que está numa situação difícil, que de facto não vai a Roma e não toma posições que são enfim, minimamente consistentes com os seus próprios interesses. Agora, também não pode fazer milagres. Também, enfim, tem mesmo que negociar com esta Comissão Europeia, tem mesmo que negociar com o Fundo Monetário Internacional, tem mesmo que negociar com o Banco Central Europeu, tal como são. E realmente dar a ideia de que existe uma alternativa a tudo isto, não é? Fora deste quadro europeu, enfim, alguns amigos meus da área da esquerda chegam mesmo a dizer que talvez seja de equacionar a possibilidade de sairmos do euro, enfim, e pensarmos numa alternativa, enfim, extra-euro, isso não faz qualquer sentido. É realmente uma irresponsabilidade total. Agora, outra coisa é realmente aquilo que se passa no nosso país e a maneira como nós havemos de cumprir com os objetivos. Mesmo os 5% são muito difíceis de cumprir. Eu temo que o Governo ainda tem que tomar algumas medidas este ano, quer dizer, em relação ao próprio subsídio de Natal este ano. Mas tem pouco tempo para o fazer, tem 2 semanas para o fazer e, enfim, com um imposto de 50% sobre o subsídio de Natal. Não me parece realmente uma coisa louvável, nem uma coisa agradável, mas temo que isso venha a acontecer se a Europa não flexibilizar um pouco mais em relação a este ano. Quanto ao objetivo, que eu acharia realmente o melhor, eu acho que deveria flexibilizar para 5,5%, porque os 5% são realmente impossíveis de atingir, a não ser com novas medidas. Mas tendo em conta que esta revisão foi feita agora, há cerca de 2 semanas... 2 semanas vai ser difícil, vai ser complicado. Portanto, eu admito que venhamos a ter mais medidas. Agora, aquilo que eu depois não percebo, portanto, admito, inclusive até ao próprio subsídio de Natal, porque já se viu que os insumos intermédios, com os subsídios intermédios, não vão conseguir, nos tempos mais próximos, parcerias público-privadas este ano e também não vão obter resultados significativos. E depois, quer dizer, enfim, pode-se ir sobre os impostos realmente indiretos, mas aí, aliás, até há várias ideias, uma delas, não sei se é para o próximo ano, provavelmente será para o próximo ano, não para este ano, é o imposto sobre o tabaco, realmente, que é uma ideia um bocadinho peregrina. Eu gosto muito do António Saraiva, que é presidente da CIB, e por quem tenho uma grande simpatia, temos muitas coisas em comum. Agora, realmente, ela às vezes tem assim, umas coisas menos felizes, porque é louvável do ponto de vista dos princípios e dos valores, porque eu até realmente nem fumo, portanto até fico satisfeitíssimo com a medida e acho que realmente só faz bem à comunidade em geral. Agora, eu tenho dúvidas que as receitas aumentem com o imposto sobre o tabaco, porque houve uma queda nos últimos tempos de 10%, com um acréscimo da taxa de tributação de 3%, e, portanto, quem sabe o que é a elasticidade procura preço, realmente, tudo indica que se aumentarmos realmente mais a tributação, provavelmente a receita ainda diminui mais. Mas, enfim, eles lá devem fazer as suas contas, realmente, com certeza, que têm uma máquina de calcular muito diferente da minha. Mas agora, há aqui um aspecto que é, portanto, é para o próximo ano. Como é que, se o objetivo é só de 4,5% para o próximo ano, também como é que era preciso realmente aumentar tanto a tributação, realmente, como acontecia com a TSU, realmente. Ora bem, aí o que eu penso
Porque, em teoria, estaríamos a descer de 5 para 4,5. Exatamente, de 5 para 4,5. O que eu penso, eu por acaso acho que é possível uma alternativa à política deste governo no quadro, digamos assim, da negociação com a Troika, sem pôr em causa a negociação com a Troika. Porque aquilo que também a direita tem dito, quer dizer, quando eu digo a direita, é o PSD, o CDS e tal, tem dito é que o PS o que tem que fazer, realmente, muito claramente, é dizer se está com a Troika. E se está com a Troika, tem que estar connosco. Ou realmente, se não está com a Troika, quando existe com a Troika, com a negociação, com a inevitabilidade da negociação com a Troika, ou então se não está com a inevitabilidade da negociação com a Troika, então está com o Bloco de Esquerda e com o PC. Ora bem, esta análise dicotómica não faz muito sentido, porque é possível uma alternativa, não é? No quadro, digamos assim, da negociação com a Troika. E a alternativa qual é? Em primeiro lugar, em vez desta coisa da TSU, realmente, o meio subsídio de Natal e meio subsídio, eu penso que vai ser necessário meio subsídio de Natal e meio subsídio de férias para todos. Não é? Realmente para funcionários públicos e funcionários. Portanto, subsídio na prática. Só que é mais inteligente distribuí-lo pelos dois subsídios, quer dizer, em termos psicológicos, do meu ponto de vista, do que concentrar de uma só vez. Do meu ponto de vista. Depois, segunda questão que me parece realmente importante é a atuação em relação à taxa de juro e à negociação da taxa de juro dos empréstimos da Troika. Eu penso que era de negociar alguma redução. E aí também se conseguir buscar, eu penso, 150 a 200 milhões de euros, se fosse, por exemplo, uma redução de um ponto percentual ou qualquer coisa mais próxima disso, realmente que já era muito bom, talvez se conseguisse alguma coisa. Depois, as parcerias público-privadas. Aí tem sentido que há alguma demagogia quando se fala das parcerias público-privadas. Eu também não acredito que com as parcerias público-privadas se façam realmente milagres. Mas o próprio governo e membros do governo têm dito que um objetivo de 350 a 500 milhões de euros é perfeitamente possível e execuível. Portanto, já não era mau se conseguisse aí alguma coisa. Portanto, já era mais uma fase. O rescalonamento, digamos assim, do IRS é uma coisa e, portanto, a alteração de introduções nos diversos escalões de IRS, coisa que tem que ser bem vista, não é? Agora, para além de tudo isto, e esta que é realmente a diferença realmente crucial, tem que haver um programa, como nós já temos defendido várias vezes aqui, orientado para o desenvolvimento e para o emprego. Ora bem, e é aí que tem que haver, este é o aspecto, uma política de ordenamento do território. Eu por acaso, até acho que nós temos as regiões plano, que por acaso são uma herança ainda do passado, não é? Mas eu não tenho complexos nenhum. Quer dizer, é uma coisa que ainda vem do tempo do professor Braçal Caetano. Mas, como realmente a regionalização, do meu ponto de vista, não é execuível para já, sobretudo com a situação com que nós estamos confrontados do ponto de vista, digamos assim, das finanças públicas, realmente, isto sem querer ofender os meus amigos que são pró-regionalização, e muitos deles da mesma área política que eu, é uma grande catrafada deles, mas enfim, pegávamos nas regiões plano existentes, realmente, fazíamos uma articulação realmente entre as regiões plano e as associações realmente de municípios, e elaboravam-se planos regionais, enfim, na medida do possível, sintonizavam-se os setores estratégicos e as regiões prioritárias. E isso devia servir de ponto de partida para uma política de incentivos fiscais. Deixe-me trazer também isenções, os apostas aqui para a nossa em sede IRC para as PMEs, realmente, que realmente, de alguma forma, promovesse o crescimento. E com uma coisa que já agora deixe-me só dizer, que era importante, tudo aquilo que fosse investimento reprodutivo nas empresas, sobretudo nos setores estratégicos, não é? Estou a pensar nos setores estratégicos, devia ser deduzido à matéria coletável. Isso era uma coisa que se podia fazer concretamente. Deixe-me pegar precisamente nessa questão fiscal, até porque José Poços Esteves, o Governo também já deu indicações de que no próximo ano vai continuar a atuar, sobretudo pela via do IRS. Estes dados da execução orçamental mostram que, pela via dos impostos indiretos, já não há muito mais a fazer. Não, isso é claramente a confirmação de que esgotamos a capacidade de ir buscar muito mais dinheiro pelo lado dos impostos. Portanto, mais uma vez, vamos ter que voltar ao problema da despesa, ir pelo lado da despesa. Por isso é que eu acho que, enfim, todo este processo é um processo, na minha opinião, um termo muito forte, mas é um processo um pouco hipócrita. A política às vezes é hipócrita. Eu acho que neste caso está claramente a ser. Porque, por exemplo, quando se diz vamos reduzir a taxa social única, porque não vamos aumentar, por exemplo, o lado do trabalhador e, portanto, vamos refazer esta questão do aumento da taxa social única por parte do empregado, mas vamos aumentar e vamos corrigir do lado do IRS, que é o único que neste momento, e viu-se nos números da execução orçamental, é o único que está a ser positivo.
porque tudo o que é indireto, tudo o que é dependente da atividade económica está a reduzir, como era expectável. Está a refletir portanto, os que estão a aumentar são os salários, mais uma vez, do trabalhador dependente que tem que o pagar e tem aumentado de uma forma significativa, e aí é dos poucos que tem aumentado. Mas o que está a dizer agora nós não vamos aumentar a TSU, portanto não vamos tirar salários por aí, mas vamos tirar salários aumentando o IRS. O que é que isso significa? É a pior emenda que o soneto, na minha opinião. Daqui a hipocrisia, e quando se vê entidades patronais a defender algumas medidas que, à partida, que anteriormente andaram a dizer que eram medidas absolutamente necessárias, etc., para aumentar a competitividade, a produtividade, e de repente parece que ou tudo ficou louco, ou de facto há aqui alguns fatores de hipocrisia no meio deste processo. Mas deixa-me dizer, que se se vai pelo lado do IRS, é pior a solução esta solução que o primeiro problema, entre aspas. Porquê? Porque se não há mais rendimento disponível no trabalhador, o problema do consumo mantém-se. Portanto, a procura, o grande problema de reduzir a atividade económica mantém-se. Ela vai continuar, os restaurantes vão continuar a ter problemas, os consumos internos vão continuar a ter problemas significativos. E não reduz os encargos sociais e, portanto, o tal problema da produtividade, da competitividade, Há aqui uma diferença. Se é pelo lado do IRS, então deixar estar como estava. Há aqui uma diferença. Temos que ver as coisas como elas são. O que é que, quando se trata de mexer nos escalões, ou realmente, por exemplo, de retirar metade do subsídio de Natal, metade do subsídio de férias, eu sou partidário que se faça discriminação em relação aos escalões de rendimento. Quer dizer, portanto, em relação a rendimentos inferiores a 1.000 euros, por exemplo, já o tratamento deve ser diferente, como aliás aconteceu na função pública, não é? Portanto, e em relação a quem oferece o salário mínimo nacional, ou quem tem rendimentos baixos, eu acho que não deve ser em nada penalizado. Mas isto também pode ser feito na TSU. Aliás, eu defendi isto aqui na última semana, que de facto a TSU, aquilo que está a fazer com os escalões do IRS, pode fazer com os escalões do TSU. Mas é muito mais complexo fazer em sede da TSU a discriminação de taxas por escalões de rendimento. Quer dizer, é muito mais complexo. Exatamente. Criar as taxas progressivas. A máquina de calcular faz contas para um lado e faz contas para o outro. Mas em vez de contas somar, faz contas subtraídas. Desde logo tem que passar a ser TSD, não é? Que é taxa social diversificada, porque deixa de ser taxa social única, não é? Desde logo uma questão realmente tem que mudar o nome daquilo. Porque se é realmente diferenciada de acordo com os escalões, realmente desde logo há ali uma alteração. E eu penso que a contribuição para a Segurança Social passa a ser em função do rendimento que a pessoa tem. Não um rendimento direto, mas em função... Os escalões de mais baixa remuneração pagam menos do que os escalões de mais alta remuneração que pagam mais. Qual é o problema? A máquina de calcular faz contas para um lado e faz contas para o outro. Tira-se-lhe o U e põe-se o D e fica tudo problema é que está aqui numa reduz-se claramente os custos unitários de trabalho, pode-se aumentar, já que não se está a ir pelo lado da inovação, pelo lado da eficiência, reduz os encargos patronais, melhora-se a competitividade. Obviamente que também defendo, e tenho defendido aqui, que a TSU deveria ser, e essa redução devia ser só, portanto, a parte da redução patronal devia ser feita, e eu sou apologista, mas para os setores transacionáveis. Que é o que está agora em cima da mesa. Que é o que está em cima da mesa. Há aqui dois grandes problemas. Agora, estar a tirar dinheiro ao rendimento das pessoas pelo lado do imposto ou pelo lado do salário, eu acho que nesse aspecto é preferível que seja pelo lado do salário. Para o trabalhador, em termos líquidos, é o mesmo efeito, e económico e macroeconomicamente é completamente diferente. Portanto, eu acho que há aqui muita hipocrisia em todo este processo. Em qualquer dos casos é um encargo fiscal, mas note-se que há aqui um problema desde logo. Primeiro é a ideia de que, realmente, quando se defendia realmente a redução da TSU, várias pessoas defendia-se a redução da TSU, sobretudo na perspectiva de haver uma compensação com a tributação indireta, e não por via, digamos assim, da transferência, digamos, da tributação dos trabalhadores para realmente
menos tributação do lado da entidade patronal. E mais... Carregava-se um bocado da diminuição no consumo interno, mas melhoravam-se as condições competitivas. E mais, a ideia não era... O governo viu que não tinha mais. Pode continuar a ser feito. Mas a ideia não era sobrecarregar realmente os trabalhadores. Era até também, eventualmente, a taxa social única sobre os rendimentos dos trabalhadores também realmente baixar. Para eles terem um aumento do rendimento disponível, mas depois a tributação indireta aumentava e dessa maneira estava-se a promover a poupança e não o consumo. Isto tinha uma lógica. Corrigia a perda do consumo que se faria pelo aumento do IVA. Exatamente. Agora, assim como foi feito, de facto deixou de ter essa lógica, realmente. Esse é um dos aspectos... Eu acho que é a pior solução que podiam encontrar. Mas eventualmente aqui o peso pode ser mais ligeiro para os trabalhadores. Não sei, vamos ver. Antes agora, estávamos a trabalhar num cenário de aumento da nós continuamos com o déficit para resolver, ainda não resolvemos o déficit. Agora, o dinheiro tem que aparecer de algum lado. Mas e ele tem aparecido sempre do mesmo lado. Mas há aqui uma questão que diferencia realmente as posições de centro-direita das posições de centro-esquerda, realmente de uma maneira geral, que eu acho que é realmente fundamental, que é a seguinte, é que nós não conseguimos resolver o problema do déficit se não houver também, realmente, a prazo, uma inversão da situação em termos de crescimento e uma melhoria da situação em termos de... Por isso, há que melhorar as condições de produtividade e de competitividade. Sim, senhor, há que melhorar as condições de produtividade e competitividade. E isso se o efeito a nível do consumo e da procura se mantém, então melhoremos as condições competitivas. Mas eu também sou contra uma desvalorização, realmente, do ponto de vista teórico, realmente até uma redução da TSO do lado das empresas, quer dizer, que teria que ser mais significativa para ter realmente um impacto grande em termos de competitividade. Mas compensada de outra forma, teria que ser compensada e teria que ser seletiva para o setor de bens transacionáveis, realmente para os chamados setores estratégicos. Agora, o que eu acho, e esta aqui é uma divergência realmente de fundo, é que se não se fizer também o trabalho de casa em termos de selecionar os setores estratégicos, de haver incentivos fiscais realmente para os setores estratégicos, de se melhorar as condições de financiamento da banca, de recapitalização da banca, negociando no quadro da Troika e com o sistema financeiro, uma redução de 3 pontos e meio percentuais, realmente as condições de financiamento que hoje em dia estão acordadas com a banca, se não se tentar aproveitar... Eventualmente um resgate à Espanha pode ajudar nesse processo. Se não se pegar daqueles 12 mil milhões de euros, daqueles 12 mil milhões de euros, aquela parte que não foi realmente utilizada para a recapitalização da banca e pegar-se nisso e criarem-se fundos para a internacionalização da economia portuguesa, que é outra coisa realmente importante, que se tem que fazer e que não se está a fazer, se não houver medidas neste sentido, não vale a pena, quer dizer, faz um bocado lembrar aquelas empresas. Problema, estamos completamente isto faz lembrar aquelas preciso melhorar as condições de financiamento. Que estão em má situação financeira e que dizem agora vamos cortar realmente não só nas despesas de pessoal e tal, e nas despesas que são irreprodutíveis, mas também nas despesas de marketing. Não fazemos planos nenhuns realmente que tenham a ver com a promoção da empresa e tal, porque também não temos dinheiro para isso e ficamos à espera de ter mais clientes. Vamos ter mais clientes como? Quer dizer, pode haver um milagre de haver uma pessoa que simpatize realmente com o dono da empresa e que de uma forma algo inesperada, apareça lá a pedir os seus préstimos. Mas, em princípio, não se está a dar a fazer... Eu acho que nós há pouco ouvimos, e já ouvi aqui, que eu não conhecia, mas ouvi, já estávamos aqui em sala quando passou a notícia, de que alguém da Comissão Europeia, que eu não reparei quem, fez um comentário que diz, não, nós vamos aceitar as medidas se elas forem quantitativas, se tiverem em termos de impacto o mesmo efeito quantitativo, e depois diz uma coisa muito importante também, e qualitativo. Calma. Portanto, o que nós estamos a falar, e as discussões, as correções que eu ouvi até agora, são só do lado quantitativo. Eu creio que a mensagem foi importante porque ele realçou bem que é do lado quantitativo e do lado qualitativo. E do lado qualitativo são estas questões que eu estou a dizer. É o efeito que têm ou não têm em termos macroeconómicos. E é diferente de estar um aumento de imposto ou uma redução de salários. São efeitos completamente diferentes. O rendimento disponível é o mesmo. Agora, em termos macro, temos efeitos completamente diferentes. Eu creio que era exatamente isso que estava na cabeça. Mas aqui no campo das alternativas, o que é que poderia ser, eventualmente, idêntico? Reformas estruturais, o António tem toda a razão nesse aspecto. Não está a mexer nas reformas estruturais. Não, e já houve reformas das autarquias. O que é que avançou em termos das autarquias? Não, mas, por exemplo, esta metodologia... Dos 300 ou 500 milhões nas PPPs. Mas há 30 anos, António. Pois. Não é este ano, era bom que fosse no ano, é 30 anos. Isto é fazer cócegas ao problema. Temos a questão das empresas municipais, por exemplo. Eu concordo com o António que a nível das despesas intermédias aí será difícil, os consumos intermédios será difícil atuar, mas há muita coisa a fazer ainda a nível da reforma, pelo lado da despesa e pelo lado da eficiência do Estado. Mas parece que a própria Troika quase que se esqueceu também dessas questões. Ainda não conhecemos, obviamente, o relatório final desta última avaliação. A Troika está preocupada com o memorando de entendimento. O memorando de entendimento faltam-lhe medidas, claramente medidas do crescimento, e não estão a incentivar
o lado das reformas estruturais que estavam lá previstas, mas que a Troika, de facto, tem esquecido. Aí a Troika também tem estado a enfatizar demasiado as questões da austeridade pura e dura e do déficit, e tem esquecido, de facto, das outras medidas. Claro que provavelmente as outras são mais difíceis e têm um impacto mais temporal, mais estendido. Mas eu não vejo sinais de que esteja agarrado isso de uma forma... Bem, e há outra coisa, que são os fundos estruturais. Os fundos estruturais, falou-se muito da antecipação da utilização de fundos estruturais, e realmente prestar esclarecimentos, não é explicar para que setores é que iriam ser canalizados, e até agora realmente, de facto, pouco ou nada se fez. Continuamos a não nosso recurso endógeno, no nosso setor mais e neste momento, se tivesse começado com aquilo que eu disse, com as regiões de plano e a elaboração de planos, já há um ano atrás, neste momento já teríamos sintonizado os setores estratégicos, já haveria possibilidades de tentar negociar incentivos fiscais para as empresas que estão nestes setores estratégicos. Isso já tinha, por exemplo, um impacto em termos de competitividade externa, já era realmente algo muito importante. E já terá de ser um governo remodelado a definir essas novas prioridades? Não, há uma questão importante aqui, é que nós estamos a negociar o quadro comunitário para 2020 e, de facto, ainda não sabemos muito bem o que é que lá vamos colocar neste quadro comunitário. Essa componente não está pensada. Não temos ideias. Portanto, porque temos feito navegação à vista. A nossa navegação que temos feito é a seguinte. Realmente nós, agora, de acordo com a execução orçamental, chegamos à conclusão, por exemplo, chegámos em março, ou chegámos em abril, de que, de facto, era preciso cortar na despesa mais não sei quantos. E então, mais umas tantas medidas para cortar na despesa. Depois, realmente, mas cortar na despesa, como quem diz, mas é sempre, realmente, através, ou é fundamentalmente através do aumento dos impostos, que era aquilo que se dizia que nunca se faria. Depois, realmente, passados uns meses, chega-se à conclusão que a execução orçamental continua a ser boa, não é? As pessoas dormem mal à noite e tal, lá, mais uns impostos. Ora bem, e não se tem feito trabalho de longo prazo, quer dizer, trabalho de planeamento, não é? De programação, não é? Tendo em vista o desenvolvimento da economia, isso não se tem feito. Mas deixe-me regressar só à questão da remodelação. O governo ficou desgastado com toda esta crise política e precisa, de facto, ser remodelado? Eu acho que deveria ser remodelado. Claro que agora é um bocado complicado nesta altura da aprovação do Orçamento de Estado. Mas a seguir o Orçamento de Estado, eu acho que teria que ser remodelado, eu não sei. Quer dizer, eu devo confessar que desejo que este governo chegue ao fim da legislatura. Realmente, se houvesse condições para isso, acho que é bom em democracia que assim seja. Não tem. Acho que seria realmente mau para a democracia, que houvesse instabilidade política e, portanto, enfim, era bom que o governo conseguisse governar bem até ao final da legislatura. Agora, tal como a situação está, com os problemas que existem dentro da coligação, julgo que provavelmente vai ser bastante difícil. Talvez, realmente, não sei, talvez consiga prolongar a sua existência até às autárquicas, coisa assim parecida, mas depois disso parece um bocado complicado. Mas que deveria fazer uma regulação de áreas, por exemplo, economia, realmente, a área, por exemplo, do ambiente também, do Ministério do Ambiente, que, enfim, de alguma forma abarca múltiplos setores em excesso, acho eu, também alguma coisa deveria ser feita. Portanto, a ideia dos superministérios falhou? Os superministérios era preciso, talvez, realmente aí ter uma visão diferente e talvez criar mais um ou dois ministérios, não é? Realmente isso eu acho que seria fundamental. E depois... eu acho que o Ministro das Finanças tem grandes qualidades, mas teria que haver alguma inflexão, não digo quanto à preocupação de rigor orçamental, não é isso que está em causa, mas alguma preocupação quanto a tentar-se exatamente implementar algumas medidas tendentes ao maior crescimento. E depois, realmente, há aqui um problema grave que tem que ver com a própria necessidade de haver um bom relacionamento ao nível dos dois líderes, quer dizer, do líder do CDS e do PSD. E eu penso que depois daquilo que aconteceu, de alguma forma, a confiança entre os dois deve ter sido algo afetada, porque, enfim, não é normal que um dos líderes da coligação venha explicar aquilo que andou a dizer ao outro nas reuniões de governo, não é? Quer dizer, que tinha dúvidas e que ele próprio também tem muitas dúvidas, mas, enfim, como é patriota, sim senhor, paciência e tal, mas eu acho que também aquilo são mais medidas e tal, e coisa. Agora, isso não se faz. E enfim, quando as pessoas têm tendência, porque há pessoas que têm tendência para contar as conversas privadas, não é? Ora bem, quando as pessoas têm, e já mostraram isso ao longo da vida várias vezes, não é? Que realmente quando têm receio daquilo que lhes possa acontecer, contam as conversas privadas. Chegam lá e dizem, eu falei um dia com o fulano e tal, e o que se passou foi que eu disse-lhe isto e tal, disse que discordava daquele e tal. Bem, realmente, ao nível do governo, eu penso que, em princípio, não deve ser assim, não é? E portanto... É abalar a confiança. Para concluir. Eu usei uma palavra forte há pouco, foi hipocrisia, claro que é forte,
Mas, por exemplo, houve de facto do lado do CDS, que eu tenho defendido aqui bastantes vezes pela política que tem seguido e nomeadamente tem afirmado, e até pela visão pragmática que tem tido das coisas. Por exemplo, neste caso, a palavra hipocrisia aplica-se completamente ao CDS. Se andou a defender que não deveria haver impostos, hoje as notícias de alguns líderes do CDS é que se revêem perfeitamente nestas novas revisões da solução que o Governo está a trazer. Conclusão. Mais impostos, afinal, não são tão maus como isso. Não, e depois não é só isso, quer dizer, um partido que participa de uma coligação não pode dizer que não bloqueia uma determinada decisão, que é, por exemplo, a alteração da TSU, e que, embora tenha reservas, isto ao nível do Conselho de Ministros, enfim, tem realmente reservas, mas que não bloqueia e pronto, e que acaba por aceitar a medida e depois vir publicamente dizer isso. Eu lá dentro, sabem o que é que eu disse? Eu lá dentro expliquei que tinha muitas dúvidas e muitas reservas e tal, mas depois, olha, também não quis estar a votar contra. Isto não se pode fazer, não é? E é uma crise que parece é uma crise que parece estar agora sanada até com a criação do Conselho de Coordenação. António Rebelo de Sousa, José Poços Esteves, muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Até para a semana. Boa noite.